A frase de Santo Agostinho foi reproduzida no texto com o propósito de fazer referência à pobreza enfrentada pela população mundial no século V. Bom, vamos então entender isso, né, cara? Peraí, mas essa frase de Santo Agostinho, né? Vamos ler isso aqui. A frase de Santo Agostinho foi reproduzida no texto com qual objetivo? Qual o objetivo, então, da frase de Santo Agostinho? Bom, cara, olha só. A frase dele está aqui, né? Que é aquela de não sacia a fome quem lambe pão pintado. Ah, teor, realmente, né? A gente tem aqui um segundo parágrafo que fala sobre a relação da educação, né? Para se evitar a superficialidade e tal, né? A vida das aparências, que a pressa muitas vezes prejudica, lembra? O nível, né, de superficialidade acaba crescendo por conta dessa pressa, ok? Aí ele fala o seguinte, olha, há várias pessoas que se contentam com as aparências. Aparência em relação à própria imagem e aparência com relação àquilo que ostentam. A ostentação da propriedade, a consumolatria, o desespero para ser proprietário de coisas, de exibi-las, de viver algo que se aparenta, mas que de fato não se é. Então é a vida das aparências, a sociedade hoje está carregada disso, né? Beleza, aí ele fala sobre a educação ser um instrumento para se evitar essa superficialidade, né? Ou para reduzir o máximo possível. E aí na sequência ele quer esclarecer isso. E aí ele coloca um fundamento, é o chamado argumento de autoridade, né? E ele fala quem? Olha, o pensador do século V, olha. O pensador do século V, Agostinho, muitos o chamam de Santo Agostinho, um dos maiores filósofos e teólogos da história, proferiu a seguinte frase: não sacia a fome quem lambe pão pintado. Para se matar a fome, não basta lamber a figura de um pão, é preciso era ter ele. Então significa que ele está falando que nessa época, né, no século V, as pessoas então estavam morrendo de fome e tal. Ele não usaria isso, né, como argumento de autoridade, porque em relação a simplesmente as pessoas sentirem fome, literalmente, ter algo para comer. Mas a fome aí é o quê? É a fome de conhecimento. É a vontade de conhecer, de ter informação. É a busca da informação. Essa é a fome. E que a superficialidade da qual ele falou lá, foi falada lá no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo também, que a gente é muito superficial, a nossa sociedade é de muita superficialidade, então ela quer rápido um diploma para poder cair no campo de trabalho. E se a gente pensar dessa forma, a gente acaba tendo uma formação não tão boa assim, sem aprofundamento, e ele coloca então essa figura, né, para a gente, mostrando para a gente o seguinte, olha só. Então a gente não consegue saciar a fome simplesmente lambendo a imagem de um pão. Então a superficialidade ali não vai saciar a nossa fome, beleza? Assim também, uma formação muito rápida, sem o devido aprofundamento, não vai saciar a nossa fome de conhecimento. Não vai nos trazer efetivamente o conhecimento necessário para a gente ter um bom desempenho na sociedade. Então o autor utilizou essa frase justamente para reforçar essa relação de que a educação tem que nos tirar dessa superficialidade. E isso não tem nada a ver, né, com a referência à pobreza. Então, há uma linguagem literal aí, né, da fome, né? O propósito de fazer referência à pobreza enfrentada pela população mundial lá no século V. Não foi isso. Ele não utilizou isso, né, como argumento para poder comprovar isso. Nada disso. Ele tem relação com a educação, beleza? É esta a ideia. Beleza!